A história começa com Enaji dizendo a Yukito que ela estava namorando outra pessoa. Que ótima maneira de começar esta história, não é? Yukito reuniu toda a sua coragem para falar com o amor de sua vida, sussurrava Enaji, determinado a confessar seu amor. Com uma postura rígida, ele disse que se conheciam desde a infância e que ela sempre foi especial para ele. Porém, depois de ser rejeitado, Yukito de repente cerrou os punhos e saiu correndo sem aviso, deixando Enaji perplexa. Enquanto corria, memórias de Enaji passaram por sua mente. Ele sempre achou que os sentimentos eram mútuos. E agora, depois de ouvir a dura verdade, nada fazia sentido. Com lágrimas no rosto, Yukito desejou desaparecer. Mostra aí a turma do primeiro ano B. Essa era a classe em que Yukito estava. Era o primeiro dia de aula, o que significava que era hora das apresentações. O dia mais crucial da vida de Yukito. Uma garota chamada Sakura foi chamada, apresentando-se com entusiasmo. Yukito a considerou do tipo ensolarado, enquanto também decidia qual personalidade mostraria na sua apresentação. Em seguida, uma garota chamada Shakaduana saltou de sua cadeira, compartilhando aleatoriamente que gostava de insetos. Estranho, mas tudo bem. Yukito achou a garota meio sombria e ficou pensando se deveria fazer uma estreia discreta ou inesquecível. Finalmente, esse protagonista sociopata em crise decidiu que não faria grandes riscos. Ele seria o cara comum, inofensivo e sombrio. O tipo esquecível e fácil de conviver. O cara tentando tanto ser diferente que chega a ser constrangedor. Quando chegou a sua vez de se apresentar, Yukito não perdeu tempo para fazer um discurso indiferente. Logo em seguida, agradeceu a todos por cuidarem dele, pois agora iria abandonar a escola. Todos ficaram boquiabertos, incapazes de processar o que o esquisitão da classe acabará de dizer. Yukito percebeu que não era tão esquecível quanto queria. E agora todos o achavam um estranho. Ao invés de ficar envergonhado, ele entendeu a situação e aceitou que o que fez realmente foi bizarro. Pelo menos ele tinha autoconsciência. A professora, que o chamou pelo sobrenome, Kokanoi, perguntou, o que diabos acabou de acontecer? Yukito apenas deu de ombros, pedindo desculpas pela apresentação única. Disse que o mundo era irracional, levando-o a pensar que ir à escola era inútil. Embora confusa, a professora não teve escolha senão aceitar o ponto de vista do jovem. Apesar da entrada triunfal, Yukito não tinha terminado. Continuou falando, dizendo seu nome completo e seu objetivo de ser o cara sombrio que sempre estava sozinho. Na maioria dos dias, ele fingiria estar dormindo, então ficaria grato se todos o tratassem como se ele não existisse. Ele nem se importaria se todos o atacassem verbalmente, dizendo que ele era nojento ou que tinha algum transtorno mental não diagnosticado. Bem, nada disso importaria, porque Yukito estava convencido de que ninguém gostaria de falar com alguém sombrio como ele. Todos ficaram atonitos, e Yukito achou que tinha feito um ótimo trabalho. Com certeza ninguém falaria com ele agora. No entanto, a professora Fujiro exclamou de repente que ele não deveria desperdiçar sua vida escolar assim, pois ela estava mais do que disposta a ajudá-lo. Yukito achou a professora gentil demais e recusou a oferta. Também a tranquilizou dizendo que sua vida escolar não era a única coisa que tinha desperdiçado. Fujiro ficou surpresa e um pouco assustada com a visão realista do garoto. Mandou-o sentar, dizendo que agora sabia que Yukito era um aluno problemático. A classe caiu na risada enquanto Yukito argumentava que estava apenas sendo modesto. Isso fez Fujiro rir ainda mais, deixando Yukito confuso. Para ele, sua apresentação era totalmente normal. Ele tentou perguntar ao colega do lado se estava certo, mas o garoto respondeu apenas que, seja lá o que fosse aquilo, aquele ano escolar seria divertido com ele por perto. O colega chamou Yukito pelo primeiro nome e entregou seu celular, pedindo para trocar em contatos. Yukito ficou surpreso com tanta naturalidade. Chamou o colega de Tanaka, mas ele o corrigiu, dizendo que tinha acabado de se apresentar como Miyuki. Yukito pediu desculpas, dizendo que não estava prestando atenção. Mas algo mais importante passou por sua cabeça. Por que aquele cara estava falando com alguém sombrio como ele? Yukito perguntou isso diretamente a Miu, que respondeu que ele era mais único do que sombrio. Não ligava para isso,
só queria ser amigo dele. Mas na cabeça de Yukito, Miu só queria transformá-la em garoto de recados. Com um cara sombrio ao seu lado, a beleza de Miu brilharia ainda mais. Mas, por outro lado, alguém egocêntrico era mais fácil de lidar do que alguém com cara de pôquer. Percebendo que Yukito parecia estar xingando mentalmente, Miu comentou isso. Yukito então tirou dinheiro da carteira e perguntou se a função de um amigo era entregar dinheiro. Surpreso com essa visão de amizade, Miu perguntou que trauma ele tinha. Esse garoto realmente precisava tocar na grama. Miu mandou Yukito fechar a carteira, e ele obedeceu na hora, ficando dócil. Apesar de achar tudo estranho, Miu sorriu, dizendo que estaria aos cuidados de Yukito a partir de agora. Perguntou então se ele estava livre depois da aula. Nesse momento, Sakurai Kana sugeriu irem ao karaokê, já que agora eram colegas de classe. Ela perguntou se Yukito queria ir, o que o fez entrar em parafuso. Eles finalmente estavam no ponto de se reunir para se conhecerem melhor. Yukito achava que Sakurai Kana era a mais radiante de todas, sua maior rival. Ele sabia que precisava lidar com isso e então criou uma estratégia. Com um gesto tímido, disse que Sakurai era uma rainha e insistiu em chamá-la de Elizabeth. A garota ficou confusa, já que seu nome não tinha nada a ver com isso. Yukito então expressou surpresa por ter sido convidado. Sakurai explicou que Miu garantiu que ele não era estranho. Yukito olhou para os outros que iriam também, vendo rostos hesitantes e empolgados. Então bateu as palmas na mesa, pedindo desculpas por não poder ir. Disse que tinha algo para fazer, e Sakurai respeitou. Quando ele ia saindo, ela gritou que adoraria que ele fosse da próxima vez. Ao sair, Yukito pensou que não estava exatamente mentindo, precisava mesmo ir para casa preparar o jantar para sua mãe. Além disso, ficar perto daquelas garotas seria um desastre esperando para acontecer. Ele pensou em Suzukawa Nagi e no fato de ela estar num relacionamento. Não queria ser o responsável por causar problemas. Imagine entrar num concurso de maior delírio e concorrer com esse cara. Depois havia Kamishiro Shiori, a pessoa mais inocente que Yukito já tinha visto. Estar com ela parecia errado, e ela parecia desconfortável sempre que ele estava por perto. Yukito tinha certeza que as duas se incomodavam com sua presença. Por isso, quando viu seus nomes na lista, prometeu manter distância. Mas o destino tinha outros planos, e ironicamente estavam todos na mesma classe. Enquanto isso, o resto da turma estava se divertindo no karaokê. O assunto acabou indo parar em Yukito, e se perguntavam qual era o problema dele. Um dos garotos disse que ele era encrenca, ninguém abandona a escola no primeiro dia. Miu entrou na conversa, dizendo que Yukito era apenas interessante. Perguntaram qual era a sua relação com ele, e Miu explicou que eles jogavam basquete no fundamental, mas estavam em times opostos e duvidava que Yukito lembrasse. Curiosa, Kamishiro Shiori perguntou se ele já havia enfrentado Yukito em uma partida, e ele confirmou. Miu ficou surpreso que Kamishiro sabia disso e perguntou se ela sabia por que Yukito não apareceu no torneio. Kamishiro desviou o olhar, dizendo que não podia falar sobre isso. Uma das garotas, ouvindo a fofoca, perguntou se ela era amiga de Yukito, mas Kamishiro disse que era o oposto, tinha certeza que Yukito a odiava. No verão do segundo ano, Kamishiro tinha grande interesse por Yukito. O clube não era dedicado às atividades, então os alunos decidiam se divertir. Kamishiro se juntou, mas Yukito chamou sua atenção. Parecia possuído, arremessando a bola com extrema determinação. Como se tentasse provar algo, ou esquecer algo. Seus esforços despertaram uma paixão e compromisso que o clube nunca teve. Com ele, poderiam ter ido longe no torneio. Por isso, o clube se animou. Kamishiro achava que ele era a pessoa mais incrível, tinha o poder de mudar as pessoas só sendo ele mesmo. Mas ele nunca cuidava de si, então ela assumiu esse papel. Logo percebeu que estava apaixonada. Porém, era apenas uma criança e não sabia lidar com seus sentimentos. Por isso, confessou sem ter certeza, e, sendo imatura, acabou traindo da pior forma. Essa garota precisa de um manicômio. Hoje, ela acredita que causou a estranheza de Yukito. De repente,
Kamishiro olhou fixamente para Inagi, fazendo-a ficar na defensiva. Inagi se levantou, irritada, dizendo que estava ouvindo coisas. Pediu para Kamishiro repetir a história, mas ela não caiu na provocação. Perguntou por que Inagi reagiu tão forte e exigiu saber o que havia entre ela e Yukito. Duas das garotas perceberam a tensão. O clima ficou pesado, apesar de Kamishiro e Inagi serem amigas, vinham da mesma escola. Inagi então disse que era amiga de infância de Kamishiro. Kamishiro perguntou furiosa se foi ela quem fez Yukito mudar, e Inagi admitiu com arrependimento. Mas logo se enfureceu, perguntando o que Kamishiro realmente fez com Yukito. Ao ver que tudo estava prestes a virar briga, Sakurai interveio, separando as duas antes que arrancassem os cabelos uma da outra. Lembrou que era um encontro de turma, então deveriam se dar bem. Os outros, presos no momento desconfortável, apenas sorriram tentando disfarçar. Inagi então pegou a bolsa e foi embora. Kamishiro pediu desculpas pelo clima e também saiu. Após as duas partirem, o grupo finalmente respirou aliviado. Para animar o ambiente, pediram para Kazunari cantar, e ele topou na hora. Miu, no entanto, ainda estava intrigado com o passado de Yukito. Naquela noite, Yukito estava sendo interrogado pela irmã por causa de sua apresentação insana. Yuri estava furiosa. Ele nem podia jantar, pois ela não parava de questioná-lo. Isso fez Yukito achar que alguém o estava espionando, já que ela soube imediatamente do ocorrido. Enquanto Yukito dava uma mordida na comida seca, Yuri perguntou se ele fez aquilo de propósito para evitar Inagi e Kamishiro. Yukito suspirou, dizendo que não tinha comentários. Yuri lançou um olhar mortal, e Yukito acabou confessando. Ela sabia sobre Inagi, mas também sabia sobre Kamishiro. Yukito então levantou dizendo que tinha que estudar. Sentindo que ele estava chateado, Yuri perguntou se ele estava bem. Ele disse que sim e foi direto para o quarto. Ao cair na cama, sentiu-se mal por ter sido rude. Será que ela realmente se importava com ele? Impossível, Yuri o odiava. Enquanto isso, Yuri bateu o punho na mesa, indignada por Yukito sempre sofrer. Ela queria que ele tivesse uma vida escolar feliz, mas nada havia mudado. Para ela, Suzurikawa Inagi e Kamishiro Shiori eram ratinhas inúteis, e nunca as perdoaria. Pelo olhar do irmão, Yuri tinha certeza de que Yukito ainda a odiava. Ele só falava com ela por motivos práticos, e ela sabia que aquilo não era uma relação normal. Mas não podia culpar ninguém além de si mesma. Desde aquele dia fatídico, ele nunca mais a chamou de irmã. Yuri abraçou os próprios braços, aceitando que Yukito sempre a odiaria. Mesmo assim, protegeria o irmão de Kamishiro e Inagi. No dia seguinte, na escola, Kamishiro e Inagi tentaram chamar a atenção de Yukito. Kamishiro perguntou se ele entraria no clube de basquete e mencionou que planejava virar a gerente do clube. Inagi, por outro lado, perguntou se ele queria almoçar com ela na cafeteria. Yukito estava mais confuso do que nunca, perguntando-se por que ele. Ele continuava enfrentando provações. Yukito sempre fora azarado com mulheres. Sua própria mãe o negligenciava. Sua irmã o odiava. Suas amigas de infância, que ele achava que gostavam dele, começaram a namorar outro cara bem antes de sua confissão, e ele ainda sofreu bullying durante sua fase de coração partido. Todos os seus problemas se acumularam, e o mais óbvio era seu relacionamento com mulheres. Com todos os seus dilemas, Yukito teorizou que devia ter sido um reencarnado de outro mundo que morreu após desafiar o mal. Depois disso, teria nascido neste mundo com mau karma. Talvez fosse por isso que ele não conseguia criar laços profundos com as pessoas e nem mostrar empatia por elas. Era tudo muito esmagador. Então, ele desistiu até de tentar entender o porquê. Mas agora, parecia que o mundo inteiro tinha virado de cabeça para baixo. Por que diabos Inagi e Kamishiro estavam brigando por ele? Kamishiro perguntou a Inagi se ela poderia falar com Yukito mais tarde, já que tinha sido a primeira a falar com ele. No entanto, Inagi manteve sua posição, sugerindo que falaria com Yukito depois que eles almoçassem. Enquanto as garotas discutiam, Yukito estava preso num dilema, porque ele não queria falar com nenhuma delas.
Ele só queria ser deixado em paz e desejava que aquelas garotas fossem brigar em outro lugar. Nesse momento, Miu perguntou a Yukito em qual clube ele planejava entrar. As garotas ficaram em silêncio enquanto Yukito lançava um olhar frustrado para Miu, apontando que sua pergunta só piorou a situação. Kamishiro apareceu bem diante de Yukito, implorando para que ele entrasse no time de basquete. Ela seria gerente, e desta vez iria se comprometer com o papel. Pensar em basquete trouxe muitas memórias ruins para Yukito. Ele tinha dado tudo de si. Mas, em troca, só recebeu decepção. Ele nem chegou a alcançar seus objetivos e não ganhou nada com isso. Por causa disso, ele disse friamente a Kamishiro que não jogava mais basquete. Mesmo assim, Kamishiro continuou insistindo, recusando-se a aceitar a resposta. Com medo de que Yukito estivesse decidido, ela bateu as mãos na mesa dele, lembrando-o do quanto ele se esforçava. Então Yukito disse que ela sabia melhor do que ninguém o que tinha acontecido depois de todo o esforço dele. Esse comentário fez Kamishiro chorar, mas ela reuniu coragem para responder. Yukito perguntou friamente até quando ela iria sentir pena dele, fazendo-a se sentir ainda pior. Em pânico, Kamishiro tentou falar, mas Yukito simplesmente encerrou o show de pena, declarando casualmente que não tinha planos de entrar em nenhum clube. Ele era um cara sombrio, e seu único clube era ir para casa. Decepcionado, Miu pediu que Yukito reconsiderasse, mas sua decisão estava tomada. Então Yukito foi até a porta, informando que iria à cafeteria. Kamishiro chamou por ele, mas Yukito não lhe deu chance de falar e apenas desejou boa sorte com o cargo de gerente. Kamishiro percebeu a frieza em sua voz, já que ele não a chamava mais pelo nome como antes. Garota, você ainda esperava ser chamada de meu docinho mel e açúcar? Enquanto Yukito seguia para a cafeteria, notou que o clube de beisebol ainda estava praticando à tarde. Ele costumava treinar como um louco, mas agora não sentia nada ao tocar a bola. Ele tinha perdido completamente a energia e acreditava que nunca mais jogaria como antes. Porém, não adiantava voltar ao passado, então ele se recompôs e continuou caminhando. Quando voltou para a sala, Inagi apareceu, perguntando se ele queria comer com ela. Ela estava pronta até para passar fome contanto que pudesse comer com aquele nerd. Yukito ficou espantado e não acreditou que ela estava esperando por ele. Porém, ele destruiu as expectativas dela, dizendo friamente que ela devia parar de falar com ele. Inagi gaguejou, lembrando de que eram colegas de classe e amigos de infância. Mas isso não importava para Yukito, aquilo era passado. Quando Inagi perguntou por que ele dizia aquilo, Yukito respondeu friamente que sentiria pena do namorado dela. As palavras dele atingiram Inagi como um raio, chamando a atenção de todos. Seu namorado do ensino fundamental era bem conhecido, e expor isso na frente dos colegas era como abrir uma ferida antiga. Inagi estava prestes a chorar e pediu que ele esquecesse o passado. Mas Yukito disse que só estava sendo cuidadoso, porque ele mesmo não gostaria que sua namorada fosse amigável demais com outro cara. Sim, eram amigos de infância, mas tensão era esperada. Inagi tentou explicar, mas Yukito lembrou que precisou se afastar dela quando ela teve um namorado. Ele não entendia por que Inagi tinha dificuldade em aceitar isso. Sim, eram amigos de infância, mas isso não significava que seriam ligados para sempre. Então Yukito decidiu sair, dizendo friamente para ela almoçar com outra pessoa. Ao caminhar, ele foi lembrado do momento em que a deixou ir porque desejava o melhor para ela. Agora, ele se perguntava se ainda sentia o mesmo. Assim que Yukito saiu, murmúrios encheram a sala. Alguns lamentavam a perda de chance com Inagi, outros apenas davam de ombros, afinal, alguém tão bonita certamente teria dono. Quando um deles perguntou quem era o sortudo, outro estava prestes a responder, mas Inagi explodiu. Sua voz cortou o ar, mandando todos calarem a boca. O silêncio caiu enquanto ela tremia, seu rosto se desfazendo. Então, lágrimas surgiram e ela admitiu, com a voz quebrada, que tudo era culpa dela. Mais tarde naquele dia, a professora anunciou que no dia seguinte haveria uma aula externa, um evento anual com uma trilha para fortalecer amizades. Quando a professora pediu que formassem grupos de 4, a sala explodiu em empolgação. Yukito, porém,
suspirou, já prevendo o resultado. Como esperado, todos rapidamente se agruparam, deixando de lado como uma meia suja. A professora, praticamente implorando, procurava alguém que o aceitasse no grupo. A maioria ficaria mortificada com a rejeição, mas Yukito se recostou satisfeito. Se alguma coisa, isso era prova de que seu papel de lobo solitário estava finalmente dando certo. Mas antes que Yukito pudesse saborear a vitória, Miu surgiu diante dele, com um sorriso tão encantador que poderia fazer qualquer um cair. Sem hesitação, Miu declarou que queria formar grupo com Yukito, deixando-o momentaneamente atordoado pelo poder do cartão de beleza de Miu. Yukito logo voltou a si e tentou empurrá-lo, dizendo que alguém tão brilhante e alegre como ele devia se juntar a pessoas igualmente ensolaradas. Miu, claro, ignorou isso, e logo os dois estavam discutindo. Sem que percebessem, duas figuras já estavam atrás deles, escutando tudo. Inaji e Kamishiro, completamente determinadas, já haviam decidido que entrariam no grupo, querendo Yukito ou não. No dia seguinte, a turma chegou ao destino. Assim que desceram do ônibus, Yukito se afastou, deixando Miu confuso. Então, ele gritou para as montanhas, Tarduz. Todo mundo ficou estranho com a aleatoriedade dele, e Miu comentou que jamais conseguiria superar o humor do amigo. De repente, Inaji e Kamishiro apareceram, fazendo Yukito manter distância. Depois, a trilha começou e Yukito se certificou de não interagir com elas. Miu tentou deixar o clima menos estranho, mas Yukito quase não respondia. Yukito olhou para as garotas, se perguntando por que elas se juntaram ao grupo dele quando podiam ter ido com suas amigas. Ele começou a se preocupar, achando que arruinaria a vida escolar delas. Foi então que Naji torceu o tornozelo, forçando todos a parar. Yukito se aproximou e, de forma ambígua, disse para ela atirar. Todos ficaram chocados com o comando, especialmente Naji, que recusou, envergonhada. Ela segurou a jaqueta, dizendo que aquilo era íntimo demais para fazer ali. Yukito ficou confuso, só queria ver o pé machucado. Inaji mostrou o pé, e ele estava inchado. Yukito se desculpou pelo ritmo rápido, mas Inaji disse que não era culpa dele. Ela se desculpou por atrasá-los, mas Kamishiro disse para não se preocupar. De repente, Inaji ficou tensa, claramente com medo de algo. Antes que Yukito falasse, ela disse defensivamente que seus pés não fediam. Yukito respondeu que ela ficaria ofendida se ele confirmasse isso, o que a deixou ainda mais paranoica. Tentando acalmá-la, Yukito sugeriu tapar o nariz, mas isso só piorou tudo. Yukito, já cansado do drama, insistiu em cheirar o pé dela para provar que não fedia. Inaji se contorceu, mas Yukito estava determinado. Eles até desenharam essa cena, claro. Enquanto Inaji gritava, Yukito aceitou seu destino,